Você bate a palma. Vamos começar. Vai silêncio, bate a palma de novo aí. Vai lá, vai lá. Vai vir pra Austrália falando inglês, vai sair do Brasil. Não, calma aí, ficou uma bosta. Vai. E ó, ai de você não ir pra aula. Tem uma coisa aqui que eles chamam de attendance e eles levam muito a sério. Sair do Brasil, quero sair. Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Se eu falo a língua do negócio, do país pra onde eu tô indo, meu irmão. Pô, pelo amor de Deus. Cara, esse vídeo é sobre falar inglês pra vir pra Austrália. Mas se tu tá pensando em ir pra Espanha, falar espanhol. Se tu tá pensando em ir pro Japão, falar japonês. Eu espero que você compreenda isso aí, né? Se não, vai pra Portugal. Vai pra Portugal. Pô, ia falar isso. Isso ia vir no final do vídeo. Qual é a solução pra tudo? Eu não falo, não quero falar, sou ruim de aprender. Vai pra Portugal. Mas eu vou te falar, Portugal também não é igual o português, não é a mesma coisa não, hein? Mas tudo bem, beleza. O vídeo de hoje é sobre a língua, né? A importância de você falar inglês antes de você sair do Brasil. Já chegar falando, já chegar dominando, fluente, intermediário, básico. Já chegar dominando, fluente, intermediário, básico, zero. Não consigo falar oi. Enfim, essa parada. Meu parceiro Samuca, como é que você tá? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Então, ó, fica a dica. Inglês, a chave para a interação social. Sem inglês, num país que fala inglês, você vai parecer um macaco tentando se comunicar, um índio, alguma coisa assim, e que não vai dar certo. O Thiago veio pra cá já com inglês muito bom, né, Thiagão? Eu tive o privilégio de já falar inglês, enfim, cresci bilíngue de boa. Agora, tem gente que tem aquelas histórias, não, mas quando eu saí eu não falava oi, hoje eu sou o vencedor, não sei o quê. Eu não sei se eu sou o vencedor, mas meu inglês era péssimo, cara. Mas você já era um cara viajado. Já era. Eu achava que sabia, mas não sabia nada. Não, mas olha só, uma coisa é o cara que, né, eu achava que sabia. Então, isso aí é porque você já falava alguma coisa, isso já é legal. Pô, já em algum momento você já tinha pego alguma coisa, assim, tinha uma base. É diferente do cara assim. Cara, tem gente que não faz ideia, meu irmão. O nego falou assim, o nego chega e fala assim, hi. Aí o cara, o que ele falou? Aí o cara fala, Raí, eu conheço, jogou no São Paulo, craque. Assim, a pessoa que tem dificuldade pra entender assim, orange juice no avião, tá ligado? Não, no avião, com certeza. Orange juice, o cara fica pedindo orange juice o tempo todo porque ele não consegue falar um coco. Vai pedir um suco de laranja, ele fala, orange. I'd like one orange sucks. Orange sucks. Mas, ó, enfim, isso daqui vai ser legal pra você, porque assim, a gente aqui tem duas referências de uma pessoa que já chegou aqui com inglês muito bom, que é o Thiago, e de outra pessoa que chegou aqui com inglês péssimo. E eu sou muito honesto, meu inglês aqui, eu achava que sabia alguma coisa ali básica, então, tu mas chegou falando hi, pelo menos. Cheguei falando um hi e depois a pessoa me falava alguma coisa e eu falava, tá, é hora de agora. O problema era na segunda linha do diálogo. Já a segunda parte, o que eu fazia? Mime. Mas, ó, isso é importante falar, bom, né? A gente sente, principalmente quando tá morando em países que não falam a nossa língua, né? Tem o inglês, por exemplo, como uma língua diferente da nossa. Essa é a grande barreira para a gente conseguir prosperar aqui, né? Total. A importância de você ter o inglês para conseguir se interagir com a população, no caso aqui australiana, né? Ela é assim fundamental. Para você poder aproveitar a experiência no total, né? Então, assim, você tá vindo para um país, você tá saindo do Brasil e que você quer ir para um país que seja a língua inglesa, né? Que é a língua ali oficial. Cara, então, meu irmão, se você não fala, pelo menos minimamente bem e tal, ou se não se interessa, porque o Samuca chegou aqui falando pouco, mas correu atrás, ele suou a camisa e tal, mas suou de verdade, né? Tem gente que fala, não, mas quando chegar lá vai dar certo. Você não vai aprender não tem por jeitinho, osmose. tem? Não tem, cara. Você vai ter que estudar, você vai ter que, estudar, conversar com as pessoas, Só que passar às vezes vergonha. quando o cara chega aqui, aí é que ele se liga assim, ele mas tem tanta coisa pra fazer, eu não vou gastar meu tempo estudando. Aí, quantas pessoas você conhece que está aqui há 10 anos e não fala bem? Cara, muitas pessoas. muitas, né? Mas é muita coisa. É uma grande dificuldade do brasileiro que não consegue ali se expor ali para sair da zona de conforto. O que ele vai fazer? Vai correr
para a comunidade brasileira, vai querer que a comunidade brasileira abrace ele de uma maneira paternal, eu diria assim. Né? Ele vive fora do Brasil, mas como se estivesse só dentro do Brasil, dependente, né? De muitas coisas. Isso é um grande erro. E assim, até nessa parte, isso aí que você está falando é importante, até na parte de trabalho, por exemplo, porque quando você domina a língua, não tem barreira, você vai conseguir qualquer trabalho sem preocupação. Tem uma entrevista numa empresa X, assim, você não tá nem aí, porque assim, o inglês já não é um problema. Quando não tem, é o que você falou. Pô, o cara já fica travado. Pô, mas o chefe lá é brasileiro? Tem algum brasileiro lá para me dar um suporte? Ou pelo menos alguém que fale um espanhol? Ou seja, uma das coisas que a gente falou, né? O nível das oportunidades vai ser proporcional ao nível de inglês. E você sabe, Tiagão, quando eu cheguei aqui, isso é uma história muito louca. Tinha 3, 4 semanas de Austrália e eu trabalhava no Brasil vendendo material cirúrgico. Então, na minha cabeça, eu falei, pô, eu vou sou o rei da comunicação. Trabalhar. Eu falei, pô, vendo material cirúrgico, tenho uma certa comunicação. Acho que eu não vou ter tanta dificuldade assim, né, nessa parada. Entendi. Fiz lá, me atualizei o meu perfil no LinkedIn. Recebi algumas propostas de trabalho na área, né, de material cirúrgico. Falou, tô voando, assim, eu já tô voando, vai dar tudo certo, é isso. Mas tudo era ali, né? Muito. Eu não fiz isso todas as cartinhas, era aquele Google Translate e tudo certo, até um ponto que na parte escrita ele era fluente. O Google era fluente, né? Vamos ser honestos também. O Google me ajudava muito nisso. Muito bom. Mas aí fui convidado para fazer uma pré-entrevista por uma empresa dessas, e quando eu respondi o e-mail que, poxa, o super toparia fazer essa pré-entrevista, a menina me liga na mesma hora ali. Cara, eu não conseguia falar mais acontece cara. Eu só lembro que ela me perguntou algumas coisas e eu fiz assim, can you say again? Era lógico que ela percebeu assim que, pô... Aqui o cara do... Tá falhando. Não tô te entendendo. Manda mensagem, me manda uma mensagem. Depois daquele dia eu já comecei a preparar meus currículos para obra, que eu vi que seria o meu futuro. Então, cara, presta atenção, né? O teu nível de inglês, ele vai ser ali proporcional com as oportunidades que você tem de trabalho, né? E como o Samuca falou, até para quem já fala, né? Acha que fala, enfim, entenda com carinho o que eu tô falando. Às vezes você fala assim, não, pô, já estudei, eu fiz ali 1 ano de inglês e tal. Esteja preparado, porque vão ter barreiras, vão ter, o sotaque aqui vai ser super diferente. Cada lugar que você for, o sotaque vai ser diferente. Até no Brasil em português, quiçá pelo mundo. Então, de Estados Unidos para Canadá, para Austrália, tem uma diferença. Entre os estados tem uma diferença. Então, às vezes o cara chega aqui falando, pô, eu sei falar. Aí might começa a falar em inglês aqui com aquele sotaque carregado, o cara já fala, solta um good day, mate. Você fala, nossa senhora, isso aí eu não aprendi na cultura inglesa, né? Aí o cara, nossa. E principalmente na Austrália, diga-se de passagem, porque a Austrália, ela é um país... Aqui é um país multicultural. Então eu acho que o choque quando você chega na Austrália, ele é enorme assim, porque você tá conversando com uma pessoa, vamos colocar aqui um australiano, que você precisa, né, de um certo tempo de adaptação, né, do teu ouvido ali, do teu listening, para conseguir começar a entender, né, quando o seu inglês ele ainda não é aprimorado. E aí, na mesma hora ou na conversa seguinte, você conversa com uma pessoa que fala inglês, mas que tem um sotaque indiano. E aí o inglês ele parece que muda todo, né? E aí você até conseguir adaptar. É gente de tudo quanto é lugar nesse lugar. É muito, muito, muito complicado. E até porque, às vezes, o cara até nasceu aqui, mas ele tem a família inteira. Por exemplo, o cara nasceu aqui, mas ele tem a família, o background que a gente diz aqui, né, é italiano. Então ele vai ter um tipo de sotaque. Isso dá pra dizer claro. Aí o cara nasceu aqui, mas ele tem um sotaque, um background chinês. Então, cara, é realmente muito diferente. Na mesma cidade você vai conversar com pessoas que têm um inglês assim, não um inglês em si, mas um sotaque totalmente diferente. Você vai ter que ficar esperto. Agora, o cara que chega aqui sem falar, Samuca, ele vai precisar, então, estudar inglês. Se dedicar. Só que aí, para ele estudar inglês, 2 coisas. Primeiro, ele tem que se dedicar muito, como você acabou de falar. Com certeza. E segundo, se ele for estudar lá na escola e tal, e aí, é tranquilo? Dá pra ficar, 2 anos só estudando inglês aí de boa? Dá, né? Mas... Dá pra ficar 10 anos. Dá pra ficar a vida toda estudando inglês, pagando aí $250 a semana, se você tiver... Isso aqui em 24 de... A gente tá em 2023. Exatamente. Cara, como o Thiago disse, cara, precisa de dedicação. A gente chegou aqui sem inglês. Se você puder chegar com inglês... 1000 vezes melhor. Mas eu sei que a realidade do brasileiro ela não é essa. Então tem gente que prefere ali pagar o preço
de não saber falar inglês e conquistar essa nova skill ali depois que chegou aqui na Austrália, que também é super válido, mas dedicação. E você não vai aprender inglês só na escola. Isso tem que ficar muito claro. Na escola, você vai aprender a gramática, você vai aprender ali o jeito de falar. Você tem que ter a noção que a professora que está te ensinando ali, ela já está partindo de um princípio que você não sabe. Então, o inglês que ela vai falar com você vai ser muito mais lento, vai ser totalmente um diferente. Vocabulário muito mais ali raso. E quando você vai para a vida real, aí você vai aprender o verdadeiro inglês. Se você não está feliz numa escola de inglês no Brasil, não vou lá na escola, porque na escola, né, de inglês, o curso XYZ, aí a pessoa fala pausadinho e tal. Aqui também não vai ser diferente, não. Na escola, o professor, como ele falou, ele vai te ensinar de um jeito, sabe? É ali, né? Tá te ensinando. Ele não Tiagão, tá ali. Você falou de escola, agora eu lembrei de uma coisa aqui. Escola é chato também. Nossa diretora, né? falou um Se bem que importante. você pode fazer chato. muitas amizades na escola. Isso também tem um ponto muito bacana, pensando, né, em network e tudo mais. Mas você fala... Mas aí não necessariamente de inglês, ele poderia estar em outra escola também. Com né? certeza, então, com certeza. Enfim. Fala aí, inglês, você lembrou. você faria aqui na Austrália, se você não tivesse, ou faria no Brasil? É caro fazer na Austrália? Qual que seria a tua estratégia hoje, depois de 6 anos e vendo tudo que você viu ali? Cara, bem direto ao ponto. Se eu hoje estou no Brasil e falo assim, caraca, entrou no meu radar aqui, eu quero sair do Brasil e eu quero ir para a Austrália, ou para o Canadá, ou para os Estados Unidos, enfim, país falando de língua inglesa. Eu iria traçar um planejamento, porque isso envolve grana, isso envolve preparação psicológica, família, envolve um montão de coisa. E eu iria colocar desde o meu primeiro dia de preparação. Então, meu planejamento começa hoje. Amanhã eu vou começar a estudar inglês, porque daqui a um ano eu vou para a Austrália. Eu não vou para a Austrália daqui a 30 dias, eu vou daqui a um ano. É uma mudança de vida. Então, eu iria me planejar. E dentro desse um ano, amigo, eu ia abrir mão de muita coisa para gastar muito do meu tempo estudando inglês para chegar aqui. Não vou chegar fluente, porque em um ano ninguém fica fluente, tá? Ninguém fica fluente. Deixa isso bem claro. Fluente, tu não vai ficar. Mas eu ia chegar o melhor, o mais bem preparado possível para poder, pelo menos, cara, chegar aqui e me virar. Exatamente. Então eu iria fazer isso. Eu iria gastar o que eu pudesse gastar. Porque não interessa quanto você vai gastar no Brasil, vai ser mais barato do que aqui, cara. Com certeza, aqui inglês é caro. Não é à você... toa que o nego chega aqui com visto e quer sair da aula de inglês o quanto antes. Ele quer estudar qualquer outra coisa, menos inglês. Você pode fazer uma conta básica aí de $1.000 por mês para pagar o inglês, né? Multiplica por 4, um curso de inglês aqui sairia na média de uns R$4.000. Que seria o equivalente a um curso muito bom aqui que te levaria até um PR. Com certeza. Entendeu? Caraca. Com certeza. A responsabilidade em relação ao inglês, a demanda que o governo tem os requisitos. Realmente, a nossa diretora lembrou bem. Isso foi um ponto... Você tem que ir todo dia para aula. O curso é baseado em presença, então não tem essa de vou faltar ali direto. Não vai acontecer. Ai de você não ir para aula. Tem uma coisa aqui que eles chamam de attendance e eles levam muito a sério essa parada. Pro inglês aqui, ó, corta para você. Para o inglês, attendance é o mais importante. A sua presença é o mais importante. Então, tu tem que ter X% de presença ali, é um número altíssimo, para você manter o teu visto. Senão, você não vai manter o seu visto. E aí a escola pode te reportar e aí tu vai ter problemas. Então, fica ligado. Fica ligado, cara. Essa parada. E, cara, vamos concluir com uma frase de efeito para nossa família de dentro para fora, Tiagão? Caraca, agora vamos eu gostei. Botar ali para Sabe que eu sou o cara das fundo frases, do coração. Né? E você, se tiver uma frase de efeito, também manda pra gente. Mas, eu quero que você conclua. Fala. É que eu gosto de da frases. tua cabeça, agora. Eu gosto de frases. Seguinte, baseado em tudo que eu acabei de falar, família, a parada é a seguinte. Se você tem um planejamento, se você tem uma visão, um sonho de futuro, comece agora, no presente, ser a pessoa que você quer ser lá no teu futuro. Então, Thiago se você quer... Vicente. Assina pra mim, por favor. Eu sou fã desse cara. Ele vem com umas frases assim pra mim que, cara... Mas é isso, cara. Nossa, eu vejo cada pessoa passando cada perrengue aqui com sem certeza, necessidade, brother. Sim, cara. Por causa da questão de... Assim, eu não tô falando de perrengue. As pessoas aqui também são compreensivas. Você já teve algum problema? Eu nunca tive, assim, de ver pessoas do lado, falar, foi maltratado porque eu não falo inglês. Se a pessoa tá tentando, beleza. Agora, se tu não fala nada, nada, tipo...
como, pô, só sabe falar oi, como você está e acabou, aí provavelmente você vai ter mais problemas. Então evita isso, né? Pô, chega ali no intermediário, pelo menos. Chega no melhor que puder. Se prepara antes, porque vai fazer uma grande diferença pra você aqui. Tava morando com um cara, deixa eu falar, essa história é engraçada. A gente tá com tempo hoje. Ó, tava morando com um cara, o cara, né, flatmate ali e tal. O cara saiu e falou assim, pô, eu vou ali no Kmart ali rapidinho. Só que o Kmart, da onde a gente morava, o Kmart era tipo assim, sei lá, cara, 7 minutos no máximo. Passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas. Aí, 4 horas depois o cara voltou. Falei, não é possível, eu já tava preocupado. O que aconteceu e tal? Não, que eu me perdi, que não sei o quê. Papai. Falei, cara, mas não tem como se perder. O ônibus você ia pegar na porta e ele ia te deixar ali 7 minutos, acabou. Ele, não, mas então. Aí eu perguntei pra uma pessoa. Eu pensei, pô, mas o cara não sabe falar oi. Como é que ele... Perguntei, aí me disseram isso, isso e isso. E o engraçado é que ele ia falando o que ele falou pra pessoa e o que disseram pra ele, mas eu sei que ele não conseguiria nem entender aquilo e nem falar. Falou, nossa, aquilo. Tá muito nos detalhes. Tá muito nos detalhes. Resumindo, ele não foi entendendo nada e o que ele falava também, ninguém entendia nada e ele foi indo, amigo. Ele foi parar longe, teve que voltar e parou longe de novo. Enfim, não é que ele levou 4 horas no Kmart, é que para chegar no Kmart ele levou 3. Entendeu? Aí na volta, o que foi mais fácil? Voltou andando. Ele voltou andando perrengues de quem não sabe falar inglês. Né? Você pode passar por cima disso aí, é só se preparar melhor. Exatamente. Mas, ó, não deixa... Se prepara, primeiro, cara, mas não deixa de viver seu sonho. Isso é a coisa mais importante do mundo. Você paga o preço aqui, se caso você não tem o inglês ainda suficiente, se prepara, vem com tudo, conta com a gente aí que a gente vai passar um monte de informação legal. E pro próximo vídeo... Já deve estar em algum lugar ali, ó, a diferença de cidades que a gente vai comentar. A gente morou em Sydney, Brisbane, várias diferentes cidades aqui. Até em relação ao inglês. Que é a relação do inglês, para onde você deveria ir se, por exemplo, o teu inglês ele não for tão bom assim. Porque faz uma diferença também, né? Toda a diferença, cara. Fica com a gente, tamo junto, comenta, curte, compartilha, que ajuda muito a gente aí a divulgar o nosso canal, familiar. Quer ir pra fora? Um abraço. Então vem com a família de dentro pra fora, bora. Vem com nós.